Hoje nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é a base do cristianismo. Falamos de vida após a morte porque Jesus ressuscitou. Falamos de salvação porque Jesus vive. A certeza de que o amanhã será infinitamente melhor não está em cada um de nós, mas no fato de Cristo viver e ter prometido que nele nós somos mais do que vencedores. Acreditar na ressurreição é fundamental. Ter fé que Jesus ressuscitou dos mortos é determinante. O apóstolo Paulo, ao falar sobre fé, ele diz que se a nossa fé for vã, for inútil, for algo sem valor, nós seremos os mais infelizes dos homens. O autor da carta aos Hebreus escreve e diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. O apóstolo Paulo novamente fala de fé em Romanos capítulo 10, versículo 17. E ele diz que a fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler o texto bíblico, a qual relata para nós que Jesus ressuscitou, que o Cristo, a qual o Antigo Testamento anunciava, está vivo. Leiamos então a palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 20, nos diz assim o texto bíblico. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não tinham compreendido as Escrituras, que dizia que segundo a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Versículo 11 continua e nos diz: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém de pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim,
pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Este é um dos textos bíblicos a qual conta para nós a história da ressurreição. Aqui está um dos relatos sobre a ressurreição de Jesus. O texto que acabamos de ler tem como maior propósito falar que Jesus vive. Não está mais preso à cruz ou guardado naquele túmulo. Ele vive. E é interessante nós vermos a história, nos mostra que Maria Madalena é quem vai primeiro ao túmulo. Isso é domingo, primeiro dia da semana. O texto dá alguns detalhes que enriquecem para nós a narrativa e diz que ainda estava escuro. E a pergunta que nós fazemos: quem é Maria Madalena? E a Bíblia responde para nós. O evangelista Lucas relata que essa mulher, quando pela primeira vez encontra-se com Jesus, ela está possessa de demônios. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus misericordioso, expulsa dessa mulher, não um, não dois, mas o texto bíblico vai dizer para nós que 7 demônios. E essa mulher então, ela passa a partir dali ser uma fiel seguidora de Jesus. Quando nós olhamos a partir de então onde Jesus estava também uma grande multidão, seus discípulos e Maria Madalena, adorando, servindo, grata ao Senhor. Quando olhamos de maneira mais específica para o relato da crucificação, nós percebemos que a maioria dos seus discípulos, das pessoas próximas de Jesus, o abandonaram. Das poucas pessoas que permaneceram com Jesus, estava Maria Madalena. No momento em que o corpo de Cristo é pendurado na cruz, lá está Maria Madalena. E o texto a qual nós acabamos de ler diz que no primeiro dia da semana, quando ainda escuro, essa mulher vai até o túmulo de Jesus. Nós vemos que muitos hoje se diz ser seguidor de Jesus, se auto-intitulam cristãos, mas quando se permitirmos, à luz da palavra de Deus, focar na vida dessas pessoas, fica muito evidente que o que o texto bíblico diz sobre o que deve ser uma realidade na vida daquele que se diz um cristão, não fica evidente que muitas pessoas são seguidoras de Jesus. Ser um seguidor de Jesus é ter a sua vida transformada por Ele, é ter a sua vida impactada por Ele. Se eu estivesse nesse momento a qual estou gravando esse pequeno vídeo e dissesse para cada um de vocês que há minutos atrás, ao me direcionar aqui para o escritório, eu precisei cruzar uma avenida e de longe avistei que em alta velocidade estava se aproximando uma carreta, e esta carreta vindo na direção a qual eu precisava atravessar, eu julguei que seria possível atravessar aquela via, mas não foi. E aquele caminhão, aquela carreta com 40 toneladas em alta velocidade me acertou de cheio, me jogou do outro lado da pista, mas sacudi a poeira, e graças a Deus eu cheguei aqui para poder gravar esse vídeo. Olha, automaticamente você diria e concluiria: ou esse rapaz está doido, é um louco, ou ele está mentindo.
Sabe que quando nós temos as nossas vidas encontradas com Jesus Cristo, o impacto de Jesus e do Evangelho a qual Ele anuncia nas nossas vidas é muito maior do que o impacto de uma carreta de 40 toneladas a 100 km por hora. Se você julga ter encontrado com Jesus, mas se a sua vida não há transformação, não há mudanças, não há evidências do que a palavra de Deus diz sobre o que deve fazer parte da vida de um cristão, apenas duas coisas podem ser verdade: ou você está louco, ou você está mentindo, ou você está enganado. O impacto de Jesus na vida daquele que é um seguidor dele é muito maior. Quando nós olhamos para essa mulher, nós podemos concluir que verdadeiramente ela era uma seguidora de Jesus. E o texto que nós lemos continua e diz que ela se depara com um túmulo vazio e volta outra vez para casa e conta para Pedro e para João. Outros textos da Bíblia vai dar o entendimento para nós que esse discípulo a quem Jesus amava é João. E ela encontra com Pedro e João e diz: olha, eu tive ao túmulo, eu observei que o túmulo está vazio. Aquela grande pedra foi removida e lá dentro não tem ninguém. Levaram o corpo do nosso Senhor. E o texto diz para nós que os discípulos foram correndo ao túmulo. E ao chegar ao túmulo, João, provavelmente por ser mais jovem, chega primeiro, mas também por ser jovem, ainda bastante medroso, ele não entra. Ele olha, ele observa que lá dentro do túmulo não tem ninguém, apenas os lençóis. Pedro, do jeito que chega, ele entra no túmulo e também observa que somente os lenços e os panos que estiveram envolvendo o corpo de Jesus estão ali, mas não de maneira bagunçada ou espalhada, dobradas. Quando João entra, o texto diz para nós que João viu e creu, porque eles não haviam percebido, eles não haviam entendido, a ficha não havia caído, que as Escrituras já anteriormente dizia que era necessário Jesus ressuscitar. E o texto a qual o evangelista João faz menção é o livro de Salmos. Salmo de número 16, o versículo 10, vai dizer para nós: pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo. É um salmo messiânico, falando de que Deus não deixaria Jesus Cristo se decompor no túmulo, mas o ressuscitaria. O próprio Jesus disse por algumas ocasiões para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria. Mas os discípulos não haviam compreendido. Mas nesse momento, a ficha de Pedro, a ficha de João cai e eles concluem: Jesus não está aqui, Jesus está vivo. O texto diz que os discípulos voltam para casa, mas Maria Madalena permanece junto ao túmulo, chorando. E o texto diz que em certo momento ela vê Jesus, mas ela não reconhece que é Jesus. Jesus então a chama pelo nome e ela reconhece que quem falava não era o jardineiro, mas o Cristo vivo, ressurreto. A primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é uma mulher, é Maria Madalena. Enquanto o mundo da época desprezava as mulheres, a colocavam como alguém que não era digna de confiança,
Jesus ressurreto aparece para uma mulher e diz: vai contar aos meus irmãos que eu estou vivo. Jesus é aquele que sabe valorizar cada uma de suas criaturas. Ele é o nosso Criador. Maria volta e com alegria do tamanho do mundo, ela diz: eu vi o Senhor. Jesus está vivo, Pedro. Jesus está vivo, João. Ela conta com tamanha alegria. E o texto continua e diz para nós que o Senhor aparece para os discípulos no final da tarde. Eu vou fazer a leitura do versículo 19 até o 21, que diz: ao entardecer daquele primeiro dia, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas das mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. O primeiro sentimento que invadiu o coração do homem quando ele desobedeceu a Deus, lá no Jardim do Éden, lá atrás, foi o medo. Se você ler lá no livro de Gênesis, você vai perceber que quando o homem desobedece a Deus e come daquele fruto que Deus havia dito, não coma, abriu-se os olhos dos homens, do homem e da mulher, e eles perceberam que estavam nus. E naquela final de tarde, naquele dia, quando Deus vindo falar com o homem Adão, ao ouvir a voz de Deus que vinha subindo pelo jardim, se escondeu. E quando Deus pergunta a Adão: onde você está, Adão? Ele diz: eu estou escondido, eu estou aqui. E Deus pergunta: Adão, por que você está escondido? Eu estou escondido, Senhor, porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo. E Deus diz: Adão, você comeu da árvore, né? O primeiro sentimento que o pecado trouxe para o homem foi medo. Quando nós vemos esse texto, nós vemos que o primeiro sentimento que o Cristo que vive oferece para mim e para você é paz. Paz é ausência de medo. O escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Jesus mesmo foi aquele que diz que a sua paz era disponível a cada um de nós. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele diz: a minha paz é diferente da paz que o mundo dá. A minha paz excede todo entendimento. Você verdadeiramente desfruta da paz que a presença de Jesus oferece? Jesus nos dá essa paz porque está vivo. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Ele vive, nós viveremos. Porque Ele reina, nós com Ele reinaremos. Porque somos de Cristo, nós podemos dizer que o viver é Cristo e o morrer é ganho muito mais. A ressurreição de Jesus, ela já é uma realidade na sua vida?
eu te pergunto agora. A ressurreição de Jesus é suficiente para salvar todos os pecadores, mas é somente eficiente na vida daqueles que creem. Aqueles que pela fé se achega a Ele em arrependimento, recebe dele o presente e a segurança da vida eterna. Tudo está disponível a você, porque Jesus vive. Eu gostaria de orar por você neste momento. Eu gostaria de agradecer a Deus, porque a ressurreição de Jesus é uma verdade. E porque através da ressurreição de Jesus, nós podemos ser salvos. E que seja essa uma verdade na sua vida, que possa você também ser salvo, através de um dia ter ressuscitado Jesus Cristo. Através de um dia, o Cristo vivo dar a você o presente da salvação. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, eu quero louvar o nome do Senhor, eu quero glorificá-lo, porque o Senhor, nos amando de tal ponto, a tal maneira, enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para morrer no nosso lugar, no meu lugar. E eu agradeço ao Senhor, a Deus, porque a história nos mostra que a cruz não foi o fim. O texto que nós lemos hoje mostra que 3 dias após a cruz, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus ressuscitou e está vivo. E a ressurreição de Jesus é o triunfo. A ressurreição de Jesus é a vitória. A ressurreição de Jesus é onde nós encontramos salvação. É onde nós encontramos vida. É onde nós encontramos verdadeira paz. Porque Jesus vive e oferece a cada um de nós. Que a Tua palavra, ó Deus, mediante a ação do Teu Espírito Santo, possa penetrar em cada coração nesta manhã e fazer-nos lembrar que hoje nós comemoramos, hoje nós relembramos que um dia o Senhor ressuscitou, e que possa o Senhor reinar, que possa o Cristo vivo reinar em cada coração. Esta é minha oração, este é o meu desejo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, e que cada dia mais Jesus Cristo possa fazer sentido e dar sentido à sua vida. Até mais, um grande abraço.